noite! Estamos iniciando mais um programa Direito em Pauta, edição 88, 88ª edição do programa Direito em Pauta. Hoje o tema será sucessões e suas peculiaridades. Solange Aidar já está aí, esposa do nosso querido convidado de hoje, boa noite. Daniel Marques, Alessandro. Vamos aguardar os nossos seguidores aí iniciarem. A gente vai hoje fazer através do celular da Solange Aidar. Vanderlei já está aí também. Hoje o tema será sucessões e suas peculiaridades. Boa noite a todos que estão chegando. Já vou aceitar a solicitação para a participação da doutora Solange. Vamos fazer então direto aí do celular dela, para que a gente possa... Entrou uma outra solicitação, mas a gente vai aí em alguns segundos falar com a doutora Solange. Vou mandar um convite para a doutora Solange. Acabei de lhe enviar um convite. E a gente está hoje na edição 88 do programa Direito em Pauta, com muita alegria. E o nosso convidado já aparece aí, que alegria. Doutor Antônio Ivo Aidar, boa noite. Boa noite, doutor Constantino. É uma honra, um orgulho ter sido convidado por Vossa Senhoria para participar desta live, já que eu sei que o seu programa alcança milhares de advogados, advogadas, estudantes de direito, operadores de direito. É motivo de muito júbilo para a minha pessoa. A gentileza sua. Eu que agradeço aí, sei da sua capacidade, do seu conhecimento no tema de hoje, que nós vamos tratar de sucessões, das suas peculiaridades. Queria, doutor Ivo, de maneira bastante breve, aí para quem já começa a nos acompanhar aí, falar um pouco aí da sua história na carreira jurídica. Dr. Ivo Aidar é um advogado atuante no direito de família desde 1982, sendo que ele foi estagiário desde 1976. Ele atualmente é sócio do escritório BDTA, Advogados Associados. Especializou-se em processo civil pela PUC, em São Paulo, pós-graduado em direito de família pela EPD, já lecionou direito na Faculdades Metropolitanas Unidas, palestrante em nível nacional desde 1988, conselheiro da OAB São Paulo em 2 gestões, foi também diretor do Departamento de Cultura e Eventos da OAB no ano de 2003, foi presidente da Comissão de Apoio aos Advogados Portadores de Necessidades Especiais em 99 e 2000, foi indicado pela OAB Federal para ocupar esse cargo, autor do livro Práticas no Direito de Família, diversos artigos que tratam de direito de família e das sucessões, um advogado atuante, um querido amigo, não só da advocacia paulistana, mas um querido amigo dos advogados aí que estão nessa luta e nessa batalha há tanto tempo. A alegria é toda minha de recebê-lo aqui. E hoje a gente vai falar aí de um tema que é importante para todos nós, acabamos sempre precisando disso, é tema de muita consulta nos escritórios, mesmo para quem não atua no segmento, que é essa questão do direito de família, direito das sucessões. E eu já queria entrar no nosso tema. Qual que é a diferença, doutor Ivo, entre sucessão legítima e sucessão testamentária? Para a gente começar a bater o nosso papo aqui. Querido doutor Constantino, só acrescentar que eu tenho orgulho de, pela 3ª vez, estar no conselho da OAB, já que eu estive na chapa vencedora da nossa batonista, Patrícia Vanzolini. Só acrescentar isso. É verdade. E aí eu queria, então, lhe pedir desculpas, que eu acabei realmente passando por essa informação, ela estava aqui, e aproveitar para parabenizar toda a diretoria da OAB São Paulo. A gente teve a posse solene no último dia 11, no Teatro Municipal, eu estava lá, o senhor estava lá, e foi uma festa bonita, comemorando a primeira mulher na presidência da OAB em toda a sua história, e com uma diretoria muito querida e que está mudando a OAB para melhor. Então, fica o nosso agradecimento conjunto à diretoria da OAB. Então, respondendo a sua questão, querido amigo, a sucessão legítima se dá
por ocasião da morte do titular da herança, é o princípio da Saizine, e os herdeiros legítimos são os descendentes, os ascendentes e os cônjuges, os herdeiros necessários. E os herdeiros facultativos são os colaterais, os irmãos, os sobrinhos e os tios. A sucessão testamentária se dá por legado. É uma declaração de última vontade do titular dos bens. Normalmente é feito por escritura pública, na presença de duas testemunhas. É aquilo que a gente chama de legado. Uhum. E nesse ato, deverão, como disse, comparecer duas testemunhas, e o testador jamais poderá dispor mais do que 50% dos seus bens. Já Perfeito. 50% representam a legítima. Todavia, se ele não tiver descendentes, se ele não tiver ascendentes, nem cônjuge ou companheiro, ele poderá deixar os 100% para quem ele quiser, até mesmo para uma fundação. Perfeito. Muito claro isso, então. A gente tem aquela sucessão legítima que diz respeito aos herdeiros necessários, e aí a gente tem a testamentária, que 50% é disponível, os outros 50% são reservados. Ficou muito claro para a gente. Tá, mais uma coisa. Temos também o testamento particular, que é Perfeito. feito manualmente ou por meio de computador. Esse testamento deverá conter a presença de 3 testemunhas. Perfeito. Tá. E me diz... o testamento cerrado, o testamento militar e o testamento nuncupativo. O que é testamento militar? Que é uma curiosidade minha. Os generais, os coronéis, os soldados estão em guerra. Ele, de repente, o soldado é ferido, o general, o coronel, qualquer um dos praças é ferido, com risco de morte. Ele convoca o líder do batalhão e manifesta a sua disposição de última vontade. E eu também acho necessário 3 testemunhas. Se houver, e ele falecer, esse testamento será levado ao tabelionato do primeiro porto aonde a tropa se assentar após o fim do litígio, e terá 90 dias. Caso nada seja feito, ele não convalesce. Perfeito, interessante. E que momento que se dá a abertura do que a gente chama de sucessão? Quando é que a gente diz que se iniciou a sucessão? No momento da morte. No momento da morte, a herança já se transfere aos herdeiros legítimos e testamentários. Antes disso, teremos que ter um inventário, que pode ser particular, por escritura pública, quando todos os herdeiros forem maiores ou capazes, ou o inventário judicial, quando houver menores. Eu quero abrir um parênteses, Constantino, que já se admite hoje o testamento, o inventário por escritura, mesmo havendo testamento. Você cumpre o testamento em juízo, depois leva isso para o tabelionato lavrar o inventário. Interessante isso. É feita a partilha, quem admite a herança e é responsável pelos ativos e passivos é o inventariante. Perfeito. Existe, nesse caso, com a morte, mas um exemplo prático. Um acidente de avião ou qualquer outro tipo, um acidente de carro em que só se chega ao local depois que se constata a morte, por exemplo, de 2 pessoas, 2 cônjuges, por exemplo. Como é que fica para definir quem morreu primeiro? A lei trata disso? É a questão da comoriência. Presume-se que ambos vieram a óbito no mesmo ato. Perfeito. Haveria, nesse caso, que é uma dúvida que, inclusive, foi trazida por uma das pessoas que nos acompanham, ela me passou essa dúvida hoje.
haveria a possibilidade, nesse exemplo que eu dei, de um dos herdeiros de uma das partes, por exemplo, filho de um outro casamento, de impugnar e pedir uma perícia, alguma coisa para determinar o momento da morte? Isso é possível? Eu entendo que sim, porque hoje a medicina está muito avançada. O nosso código é de 2002 e nós já estamos em 2022 e o mundo evolui todos os dias, a medicina, a engenharia, o próprio direito. Hoje nós temos as questões de gênero, o poliamor, temos tudo isso. Eu entendo que pode sim ser feito o pedido de perícia. Perfeito. Ótimo. A gente já entendeu quando que se dá a abertura da sucessão. Em que momento que a gente tem a transmissão dos bens, os direitos do falecido ou da falecida? Em que momento que eles se transmitem, o direito aos bens? No momento do falecimento. Mas antes que ele seja individualizado, é feito um inventário. E se houver um testamento, aberto um testamento e determinando-se que se cumpra aquele testamento. Perfeito. Então, na verdade, até para ficar claro, não é o inventário que transmite os bens. Quem transmite os bens é a morte. O inventário a gente poderia chamar de maneira simplista. Pelo qual o bem será transferido. Perfeito. Então, o inventário é uma mera providência administrativa. Para aquelas pessoas que estão nos acompanhando, que não fizeram inventário, isso não interfere na transmissão dos bens. Então, houve um falecimento do pai, da mãe, os bens não são atingidos pela falta de inventário. É uma providência administrativa. Pelo atraso no pagamento do imposto de causa-mortes. Perfeito. Então, tem uma penalidade que é a multa pelo pagamento do imposto, mas isso não interfere na transmissão dos direitos. Não, de jeito nenhum. Tá. Inclusive, caso o herdeiro do falecido tenha dívidas, muitas vezes ocorre isso. Ele não abre o inventário para não ser alcançado por seus credores. Qualquer um dos credores pode pedir abertura no inventário. Entendi. Nesse exemplo que o senhor deu, então, na verdade, para tentar trazer isso para uma linguagem até mais simples para quem está nos acompanhando. Eu recebo a transmissão dos bens, mas eu sei que quem me transmitiu os bens, que era o titular desses bens, possui muitas dívidas. Eu posso, então, esperar e que os credores desistam, por exemplo? Eu não faço o inventário, é isso? Desculpe, Constantino, se eu não me fiz entender. Quem tem dívidas é o credor. Sim. Porque se o transmitente da herança tem dívidas, os credores já estariam executando ele. Então, são os herdeiros. Isso ocorre muito. Perfeito, entendi. Aí seria uma forma de tentar não pagar os credores aí do decujus. Perfeito. Com os inventários por escritura pública, tem dificultado muito a atuação dos credores para alcançar patrimônio dos seus devedores. Interessante. O que a gente faz? Qual é o caminho quando os herdeiros não se entendem com relação à partilha dos bens? Veja bem, a partilha, se não houver entendimento, será universal. O juiz mandará, se for X bens, será um quinhão para cada um dos herdeiros. Agora, pode ser que tenha alguns herdeiros que já receberam adiantamento de legítima, eles têm que trazer a colação esses bens. Trazer para o inventário para igualar as legítimas. Então, quando ele recebe esse bem em vida, ou por testamento, determinando-se que isso saia do disponível, daqueles 50% que toda pessoa tem, que faz o que quiser com isso. Entendi. Muito bem. Deixa eu aproveitar aqui para mandar um abraço para a Cláudia Trinca, que está nos acompanhando aí. Sempre prestigia. Pode falar. Eu não sei se eu fui claro. Sim, muito, muito. Na verdade, eu tenho visto aqui nos comentários, realmente o pessoal se posicionando com relação à clareza, muito esclarecedor, uma aula, tá bem tranquilo. Para deixar claro essa questão das dívidas, isso é uma dúvida que muita gente tem.
os herdeiros assumem as dívidas ou isso tem um limite? Como é que funciona? Explica isso para a gente. A liquidação do espólio. Me permita dizer, você é meu herdeiro. Eu sou mais velho que você, tá na... Aparece que eu sou mais velho que você, inclusive. Eu acho que não. Bem jovem. Você é meu herdeiro. Eu tenho uma dívida de 1 milhão e você é meu único herdeiro. Os seus bens não respondem por nada. Só até 1 milhão que é a herança. As dívidas serão pagas com a herança. Se não der, se o capital da herança não for suficiente, elas não atingem os herdeiros nem os legatários. Perfeito. Então, para ficar claro isso para quem está nos acompanhando, ninguém precisa se preocupar que vai receber dívida. Na verdade, eu posso perder, entre aspas, o patrimônio que eu receberia para pagar as dívidas, até o limite do patrimônio. Exatamente. Perfeito. Uma outra questão que me ocorre agora. Os herdeiros precisam aceitar a herança, pode renunciar. Quando renuncia, precisa renunciar total, pode ser parcial. Como é que é isso? Eu recebo uma herança, mas eu não quero. Um carro velho, uma casa que me traz desprazer. Pode abrir inventário negativo e renunciar à herança. Ou você cede os seus direitos hereditários para alguém, ou você renuncia em favor do monte. E aí será partilhado entre todos os herdeiros. Eu preciso renunciar ao total, eu posso, por exemplo, renunciar a uma parte dela. Olha, eu entendo que você pode renunciar em parte. Eu entendo, mas tem alguma doutrina e jurisprudência dizendo que não. Perfeito. E aí, qual é o momento dessa renúncia? Eu posso me antecipar à transmissão dos bens e renunciar antecipadamente, antes de ocorrer a transmissão, ou só posteriormente, quando há a morte? Não, é aquilo que se chama de pacto corvina. Um herdeiro vende para outro um bem de uma pessoa viva. Isso é um pacto corvina. Ou você recebe um dinheiro do seu irmão, da esposa do seu irmão falecido, e renuncia. Mas o detentor dos bens está vivo. Chama-se pacto corvina. Não é admitido pelo direito. Perfeito, muito claro. Tudo que eu estou dizendo não é 100% absoluto, senão o direito não seria tão maravilhoso e envolvente. Eu, com 66 anos, adoro esses casos complicados. É porque você sempre tem alguma brecha. O direito é dinâmico, o direito não é só o legal, é o justo. Muitas vezes é o interesse maior das partes, mas tecnicamente não pode renunciar. Nossa, a gente tem o Henrique agora, Henrique Aidar, acabou de lhe mandar um beijo, é seu primo. Henrique Aidar é cliente lá do escritório, foi cliente nosso, é um querido, eu estive com ele antes de ontem, inclusive. Está mandando um abraço aqui, que coincidência. Meu querido primo, meu querido primo. É um querido. O único defeito dele é que ele é corintiano. Também acho, mas não pense que eu sou São Paulino, não. Eu sou advogado, sou rebelde e fui sócio 40 anos do Carlos Miguel Aidar, mas eu sou santista. Ah, que bom, ainda passa. Santista a gente deixa passar ainda. O que é herança jacente e herança vacante? Pode falar um pouco disso para a gente também ter isso um pouco claro? Herança jacente é aquela quando não há herdeiros, nem legítimos, nem legítimos e nem necessários. Não há nem descendente, ascendente, cônjuge ou colateral. Tá. E aí... É a mesma coisa. Tá. E o que acontece com esses bens? Vai para o Estado. Tem um prazo, lapso temporal, para que seja declarada a inexistência de herdeiros, e isso vai para o Estado. Tá. Curiosidade. Aqui em São Paulo, ele vai para um órgão determinado? Como que funciona isso? Porque acho que ia para alguma faculdade, não é isso? Ou não? Uma fundação?
Honestamente, eu não tenho certeza. Eu entendo que é para a fazenda pública. Perfeito. Salvo se houver um testamento, mas aí já não é mais herança jacente nem vacante. Perfeito. Eu fui E pode falar. por esse prefeito de curiosidades, uma senhora muito rica nos Estados Unidos, isso foi matéria do Domingo Espetacular da TV Record. Ela deixou 13 milhões de reais para uma gata que ela tinha. Para uma gata. Aí a pergunta é, a gata poderia ser herdeira? A gata pode ser herdeira desde que se crie uma fundação, para se cuidar dessa gata. Mas eu entendo que com a morte da gata, o remanescente é a herança vacante. É complexo isso, né? Porque quem que administra a fundação é complexo esse assunto, né? Normalmente é o Ministério Público. Tá. Essas coisas de deixar para gata, deixar para o cachorro, deixar para a árvore, estou, lógico que extrapolando no exemplo. Isso é comum? Olha, eu nunca tive um caso meu assim. Mas não sei se você tem percebido, cada dia mais os pets estão se tornando filhos. Sim, Logo, logo isso vai começar a aparecer. que interessante. Se alguém também quiser, ao invés de doar para o gato, pode doar para mim. Eu deixo meu CPF, meu nome, meu RG, e a gente cuida dos gatos. A gente pode cuidar em conjunto, inclusive. Fui um dos pioneiros em ganhar a guarda de um cachorro que chamava Mandique. Não sei se ele está vivo ainda. 2011, 2012. Uma briga, meu cliente e a esposa dele. Eu provei que o cão era muito mais afeito ao meu cliente. Eu perdi em primeira instância, depois eu ganhei no TJ e no Supremo, no STJ. Isso também saiu nos jornais da época, foi matéria do Domingo Espetacular. Eu estou até dando o nome do cão. Quiserem pesquisar, Mandique. Essa questão dos pets, animais de estimação, eu tenho percebido e ouvido muito que ela passa a ser um dificultador nas separações, nos divórcios, né? Isso tem criado muito problema. Às vezes está sendo estipulada uma guarda compartilhada. Que interessante. É bem interessante, né? Traz exatamente isso que o senhor acabou de dizer, de que esses pets estão cada vez mais fazendo parte da família e tratados dessa forma, né? Bem interessante. Que é Nas uma. atentos hoje, quando vai se anunciar as despesas da família, você vai pleitear pensão, tem lá a despesa com pet. A Marilu Napoli acabou de colocar isso, alimentos para os pets também. É verdade, tá atenta aí à nossa Advogada, live. viu? Marilu é uma brilhante advogada, foi ex-secretária do OAB de Araraquara, é uma advogada muito estudiosa, dona de muitas teses novas. Que bom, que bom. Como é que pode ocorrer a exclusão do herdeiro? A gente pode excluir o herdeiro por indignidade? Como é que isso acontece? Quando Sim, acontece? a indignidade quando há atentado contra a vida, homicídio, tentativa de homicídio, crime contra a honra, calúnia, agressão. Agora, eu entendo que essa exclusão deve ser feita por força de sentença judicial. Eu não entendo que, por testamento, possa se excluir por indignidade. Se alguém for excluído por indignidade via testamento ou documento particular, eu aconselho que entre em litígio. Eu acho que tem que haver prova. E é a prova. E há casos, por exemplo, de homicídios. Veja bem, de homicídios. O filho mata o pai. Tem um caso aí no interior do estado de São Paulo. O filho matou o pai. E esse filho tem um filho natural de outra pessoa. O irmão e a mãe desse assassino não entraram com a exclusão de indignidade contra o irmão e o filho para não beneficiar a mãe da criança, porque essa mãe da criança seria a gestora
dos bens da criança. Isso ocorre muito também. Interessante. Mas tem sentença transitada em julgado, quando não cabe mais recurso. Entendi. Calúnia e difamação, principalmente, é uma coisa que tem que ser provada. E o prazo prescricional é de 4 anos. Mais uma. Entendi. Agora, dá um exemplo. O João mata o Paulo. O João é o filho, o Paulo é o pai. Mas tem o Joãozinho. O João que matou o pai perde a herança. Mas o Joãozinho não. Ah, que interessante. Na verdade, eu imaginei que se o pai perde, ela não chegaria no filho. Então, o filho não é excluído. E somente que esse pai, que é o assassino, não será o administrador da herança. Da parte dele, deverá ser sua mãe, poderá ser um irmão mais velho, ou o próprio Ministério Público, ou um dativo nomeado pelo juiz. Que interessante. A gente tem um caso, inclusive, que veio para a mídia novamente, parece que foi revogada a prisão domiciliar do Gil Rugai, né? O Gil Rugai também matou os pais e parece que perdeu o direito à herança, né? Ele perdeu porque foi acionado. Ele foi acionado e decretada a indignidade. E me parece, eu não tenho certeza, que o Gil Rugai não tinha filhos, nem esposa. E aí, nesse caso, volta para os ascendentes, é isso? Não, acresce. Acresce. Ah, ele tinha irmãos. Ele tinha irmãos. Irmão. Acresce os irmãos. E se não tivesse irmão, se não tivesse irmãos, a gente segue a ordem de subir, né? Sobe para os avós. Se não tiver avós, vai para os tios. Perfeito. E a Pode falar. Irmãos do pai e irmãos da mãe. Metade para cada estirpe. Perfeito. Muito se fala, ele foi deserdado, vou te deserdar. Muito se usa isso, né? Pelo menos até como tom de ameaça ou de brincadeira. Como é que funciona essa questão da deserdação? Então, a deserdação deve ser promovida através de um processo de declaração de indignidade. Tem doutrina, tem jurisprudência mais rara que admite via testamento, mas cabe a contestação disso. Às vezes tem pai que tem preferência por filho, e para beneficiar um filho em prejuízo do outro, porque a filha que casou com quem ele não queria, ou o filho, questões comerciais, declara que ele caluniou, que ele difamou, mas na verdade não há provas. Então eu entendo sem ser uma sentença judicial. Tem que ter a intervenção do Poder Judiciário. É a minha opinião. Perfeito. Em termos práticos, nesses casos específicos, é mais fácil a indignidade ou deserdar na prática? Não, a mais prática é herdar por testamento, mas ele pode ser contestado. Então eu aconselho que se abra um processo para declarar a indignidade. Se um cliente meu vier dizer, quero deserdar por testamento, eu vou dizer, olha, isso no futuro pode ser derrubado. Se você tiver provas, vamos entrar com um processo de deserdação judicial. Tá claro. É comum acontecer isso, que tem experiência nessa área? É comum ou só é comum se criar motivos para deserdação, como no seu exemplo, ou ela realmente acontece na maior parte das vezes quando há motivos? Não, normalmente quando há motivo, principalmente atentado contra a vida. Perfeito. O senhor já falou disso, mas eu queria repassar. Qual é a ordem dos herdeiros necessários? Quem são os herdeiros necessários? Como se dá essa ordem? Quem recebe primeiro a herança? Se eu quiser falar um pouco disso, eu acho importante. Aí fica aí com o tempo que o senhor quiser, fica à vontade. Então vamos lá. É um pouco mais demorado agora. É a vocação hereditária do artigo 1829, primeiro descendente, depois ascendente e cônjuge. Esses são necessários. E os facultativos são os colaterais.
tios, sobrinhos, os irmãos, perdão, os irmãos, os sobrinhos e os tios. Então, vamos lá. Você vem a falecer, você tem esposa e filhos. Vamos falar o regime mais comum, que é a comunhão parcial de bens. É o mais comum. Uhum. Os seus filhos recebem metade e a outra metade eles vão concorrer com a sua esposa ou companheira. Então, presta atenção. Você falece, você tem filho, os bens adquiridos onerosamente serão partilhados. Metade para sua companheira ou esposa, metade para seu filho. Não, metade para sua companheira. E a outra metade, o seu filho vai concorrer com a sua esposa. Entendi. Dos bens adquiridos onerosamente. Tá. Minto. Desculpe. Nos bens adquiridos onerosamente, metade para cada um. Metade para os filhos, metade para a esposa. Nos bens particulares, que são bens particulares? São aqueles que você já tinha antes do casamento ou da união estável, ou ingressarem no seu patrimônio por herança, por doação ou por subrogação. E agora eu vou a uma questão importante, que há muita controvérsia na doutrina pátria e na jurisprudência pátria. Aquilo que vier por subrogação. Então, você, Constantino, tinha um imóvel, vendeu por 1 milhão e comprou outro imóvel por 1 milhão ou menos de 1 milhão. É muito importante que você faça constar na escritura que ele foi adquirido com a venda de outro bem. A lei não diz que é necessário, mas a matéria hoje virou questão controvertida. Você pode ganhar ou perder. Tem juiz que entende. Se está atestada a subrogação da escritura, esse bem é partilhável. Não é tido como bem particular. Entendi. E aí, se eu faço a menção, eu posso tentar salvar. Controvertida. Outra questão. Você vende um imóvel por 1 milhão e compra um por 2. Você dá 1 milhão de entrada, mas paga 1 milhão durante o casamento ou a união estável. Então, 50% desse bem será objeto de partilha na separação entre você e sua esposa. O mesmo ocorrendo no caso de inventário. No caso da comunhão universal de bens, e agora eu vou entrar no assunto espinhoso, e na separação obrigatória de bens, não há direito de herança do cônjuge ou companheiro. Na comunhão universal, eu até entendo, porque ele vai ser meeiro dos bens adquiridos onerosamente e dos particulares. Agora, no regime da separação, tem 2 separações. A convencional, quem tem até 69 anos, e se casa ou vive em união estável, o regime normal é de comunhão parcial. Mas aí você faz um pacto de separação total e mesmo o cônjuge sobrevivente, o companheiro, é considerado herdeiro. Pô, mas se você não queria que fosse meeiro, que fosse meeira, não deveria ser herdeira. É verdade. A lei entende que é. Conquanto que, se eu tiver 70 anos ou mais, obrigatoriamente o regime é de separação total de bens. Então, o cônjuge sobrevivente ou o companheiro sobrevivente não herda. Isso é um absurdo. E se você carimbar, você impregnar a pessoa com 70 anos ou mais, que está no auge da sua capacidade intelectual, e determina aquilo que é melhor para a sua vida. É um absurdo. Sim. Pode um, tem que poder no outro. Embora eu acho que não deva caber em nenhum dos dois.
ficou bem claro. É... Parênteses. No regime da separação obrigatória e na separação convencional, eu entendo que se você quiser deixar, tem que deixar por testamento ou por doação. Entendi. Inclusive, eu tive essa conversa com a telespectadora, a doutora Marilu, nós tínhamos essa tese, uma tese da Maria Berenice Dias, professora, que não permite no regime de comunhão parcial. Eu entendo que cabe a herança no regime da comunhão parcial, discordei da doutora Marilu. Nesse caso da separação obrigatória, ele poderia dispor uma das partes, obviamente, poderia dispor de 50% dos bens em testamento para o cônjuge? Eu entendo que sim. Se provar a capacidade mental dele, um atestado médico, sem dúvida nenhuma. Faz todo sentido, né? Tendo a vontade do ser humano, você está rotulando ele como incapaz. Então, que o declare incapaz. Eu estou com 66 anos. Você acha que daqui a 4 anos eu não vou ter capacidade para discernir o que eu quero? Claro que sim. É a hora do legislador corrigir esse equívoco. Até porque me parece que, apesar de não ser especialista nesse assunto, me parece que isso vem de uma época em que o tempo de vida era menor, né? A longevidade era menor. Então, hoje a gente tem uma pessoa de 70 anos em plena capacidade, né? Mas você vê que houve um excesso do legislador, porque o Código é de 2002. Nesse tempo, a longevidade já chegava a 75 anos. É um absurdo. É dizer que o ex-presidente Lula ou que o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso não tenham capacidade para discernir. Não faz nenhum sentido. Gente, o falecimento do professor Dalmo Dallari com 90 anos e da escritora Lígia Fagundes Teles com 98. Eles trabalharam, laboraram normalmente até as vésperas do óbito. Cabeças coroadas da vida brasileira. Semana passada, Gilberto Gil tomou posse na Associação da Academia Brasileira de Letras. Então, esse homem não tem capacidade para discernir? Um outro exemplo é Fernanda Montenegro, né, que já passou dos 90. Tantas, mas inúmeros. É verdade. Amantes que comprovem uma relação de muito tempo, elas teriam direito à herança? Ou eles, amantes homens ou amantes mulheres? É verdade, hoje o amante é chamado de concubino, pelo artigo 1727. O amante não tem mais 10 vezes. Agora, existem exceções. Quando houver uma união estável impura. O que seria a união estável impura? Isso ocorre muito nos grotões do nosso país. O Brasil não é São Paulo. O Brasil é um país muito... tem dimensões continentais. Então, Constantino, advogado brilhante, comunicador de excelência, tem uma esposa e 2 filhos em São Paulo, tem muito dinheiro, ele compra uma fazenda no Xingu e vai montar essa fazenda, né? Vai cuidar dessa fazenda. E lá tem uma cidadezinha pequena, ele está morando num hotel, uma pensão, né? Não sei se tem hotel lá. Mas ele tem costume, ele é um sujeito muito civilizado, ele vai a manicure sempre, fazer o pé, a mão, né, Constantino? Dá-se ver que você é um homem muito ansiado. Bondade sua. Aiazinha no salão. Aquela cabocla bonita, cor de jambo, né? Que o brasileiro gosta.
e se afeiçoa a Mariazinha. Passa a namorar a Mariazinha, e a Mariazinha questiona, mas, Constantino, nem fala teu nome direito, né? Você é casado em São Paulo. Como, Mariazinha? Mariazinha, no alto do Xingu. Como, Mariazinha? Isso vale para as colônias das fazendas de São Paulo também. Como, Mariazinha? Você acha que eu sou um homem capaz de mentir? Que eu sou capaz de enganá-la? Vou dar prova do meu amor. Nós vamos morar juntos. Monta uma casa, vai morar com a Mariazinha, convida o prefeito, o juiz de direito, o padre, e apresenta a Mariazinha para o pessoal do Xingu como sua esposa. Compra mais 2 fazendas. Numa das voltas dele para São Paulo, o avião cai e ele vira um retrato da parede. Eu vos pergunto, a Mariazinha teria direito à herança? Eu entendo que sim. Que a Mariazinha tinha com ele uma união estava impura, porque ela acreditava, ela tinha o ânimo de ser. Ela não vai receber nos outros bens que ele já tinha. Mas nesses bens adquiridos onerosamente, ela vai dividir com a esposa. Mas por que a esposa? Porque ele não estava separado de fato. O Constantino volta para São Paulo, vai na missa, vai no clube, vai jantar nos restaurantes refinados da capital, e ele continua casado com a esposa. A esposa não pode ser vítima das peripécias do Constantino. Então, a Mariazinha, na minha opinião, nesse caso, é herdeira. Ou meeira, mas ela não era amante. Ela não tinha o escopo. Ela não sabia que era ser amante. Todavia, se ele pôs essas fazendas em nome da Mariazinha e a Mariazinha morre, ele não será meeiro da Mariazinha, porque ele estava de má fé. Ele não tinha intenção de ser marido da Mariazinha. Não teria intenção de ser companheiro. É uma matéria muito bonita, é o que eu digo. O direito tem várias interpretações. Todo, à vontade. Você quer conhecer a Mariazinha? Na verdade, minha esposa está assistindo a live, ela colocou ali agora há pouquinho, já vi que vou me lascar. Na verdade, quem se lascou fui eu, né? Caiu o avião, eu nem conheci a Mariazinha, ainda caiu o avião. Quem mandou derrubar o avião? Foi a Patrícia, com certeza. Agora, Que é a minha esposa. existem algumas jurisprudências, principalmente no Tribunal do Rio Grande do Sul, que a amante ou a concubina sabe que o homem é casado, mas a mulher do homem também sabe que ele tem amante. E ela prova dependência financeira, convênio médico, pernoites sistemáticos na casa dela. É uma união estável impura, porque a esposa sabia, e talvez eles já estivessem separados de fato dentro de casa. Tem um artigo, eu aconselho os internautas, um artigo já de algum tempo, do afamado professor Flávio Tartucci, brilhante jurista, que ele faz um artigo Separados pelo Casamento, onde ele explica isso. Que interessante. O querido Flávio Tartucci é um querido mesmo. E brilhante. Divide com as duas e não se fala mais nisso. Pode ser, se não caiu o avião, eu, na verdade, abro mão de tudo, só não quero que caia o avião. Gente, desculpa a brincadeira, a gente está tentando. Esse é o espírito da live. Tem coisa agradável, não pode ser uma coisa maçante, aquela conversa de Magister Nietzsche, dono da verdade. É porque muita coisa que eu disse que é a prática, tem jurisprudência contrariando, tem doutrina contrariando.
É por isso que com 66 anos, se eu tivesse hoje 20 anos, quando eu comecei a fazer direito, a cursar por direito, eu voltaria a ser advogado. Que interessante. Realmente é apaixonante, né? A gente se depara com cada situação. É um desafio diário. É verdade. Ah, a querida Rosa Ramos aí, arrasa aí. Rosa Ramos é uma querida também. Uma companheira minha de conselho, também brilhante advogada, brilhante. É verdade, é verdade. Inclusive, eu queria registrar o seguinte: o Ricardo Alves, que é aqui de Cotia, da Granja Viana, ele mandou um abraço. Parece que os pais dele eram seus companheiros aí, fizeram muita coisa junto. Ele me mandou essa mensagem. É um grande amigo. O Ricardo é outro estupendo advogado, meu companheiro, parceiro. O pai dele é o saudoso Ayrton. Queridíssimo Ayrton. Beijo para você, Ricardo. É isso aí, Ricardo. Obrigado aí pelo prestígio também de todas as lives. Está sempre aí conosco. Qual é a figura? A gente falou de testamento, mas eu acabei de perguntar. Esqueci de perguntar, perdão. O que é a figura do testamenteiro? Testamenteiro é aquele que irá cumprir o testamento, que pedirá a abertura do testamento para que seja homologado em juízo. Tá. E ele é designado pelo testador? Normalmente pelo testador. Caso o testador não o nomeie, ele será nomeado pelo juiz. Entendi, muito bem. Competente, meu ex-chefe, a Débora está dizendo isso. Não sei se é do Ricardo ou se é do senhor. Foi minha assistente, também excepcional advogada, Débora Martins Perrone. Um beijo no seu coração, Débora. Estou bem feliz com essa live, viu? Estou até descontraído, eu fico tenso e essa sua bondade em colocar as palavras, essa sua leveza, preciso confessar que eu estou bem relaxado aqui, estou bem feliz de fazer essa live. Você talvez estivesse um pouco mais tenso se a questão fosse pensão alimentícia e eu orientasse sua esposa, né? É verdade, ou se eu tivesse deixado os filhos da Mariazinha lá, né? Exatamente. Ai, ai. Vamos entrar no tema do ITBI, a gente pode falar um pouco disso? Muito se fala de Olha, ITBI. sou a melhor pessoa para falar do ITBI, mas é 4% sobre o valor venal de todos os bens. Tá. Ok. Só uma dúvida, se não for a sua área de atuação, não tem nenhum problema. Muito se fala, muita gente vê na internet, não pague o ITBI, o cálculo está errado, você pode discutir. Faz algum sentido isso? Olha, eu vou ser sincero, eu tenho uma equipe no meu escritório, eu tenho gente especializada nisto. E não é minha área de atuação. Perfeito. Está feito o direito tributário. Claro. Mas quando tem esses problemas, essas questões, a minha equipe resolve. Perfeito. Então, quem tiver algum problema, pode procurar o escritório do Dr. Ivaidar, que a gente vai ter lá quem fale disso. A gente está quase chegando no final, infelizmente. É uma pena. É verdade. A gente tem um tema mais novo até, que é a questão, não sei também se é da sua área de atuação, se não for, a gente passa por isso, que é a questão do direito sucessório dos embriões excedentes. Olha, eu conheço, sim, eu conheço. E eu entendo que a aberta sucessão, não houve a fecundação, se não houver a fecundação, os embriões não serão herdeiros, ainda que depois eles sejam fecundados e se tornem seres humanos. É o princípio da segurança jurídica. Por exemplo, você congela o embrião, você falece, a sua família faz o inventário, seus filhos, seus herdeiros, seus legados. Depois de 10 anos, ou de 5 anos, os embriões tornam seres humanos. Aí fere o princípio da segurança jurídica. Perfeito.
É uma outra questão que eu não sei se faz muito sentido, que me veio agora, se não fizer, não tem nenhum problema. Eu vou lá, junto com a minha esposa, e congelo os embriões. E aí, no meu falecimento, se eu tiver outros filhos, eles podem se negar a que ela queira dar continuidade a esse processo? Não, os filhos não podem. É uma vontade personalíssima dela. Até me parece que por um prazo de 2 anos, esses embriões sendo fecundados poderão ter direito. Mas eu acho que seria necessário declarar no inventário a existência desses embriões. Mas eu não tenho. Já é uma matéria nova no direito, é a questão de genética. Perfeito. Doutor Ivo, querido, o que a gente não falou que é importante falar? O que o senhor acha que a gente deixou passar, que eu acabei não lhe perguntando, para a gente tentar, como foi muito mencionado ao longo da live, a gente está tendo uma aula de direito sucessório de maneira bastante clara. E aí, o que eu não lhe perguntei? O que a gente deixou passar? Olha, a questão é infindável. Nós abordamos bastante temas. Infelizmente, devido à exiguidade de tempo, não dá para se aprofundar tanto. Mas nós falamos de testamento, falamos da herança da companheira. A companheira foi equiparada, o companheiro também, ao homem ou à mulher casada. Na falta de descendentes e ascendentes, e cônjuge ou companheira, quem herda são os colaterais. Vamos lá, tem uma coisa interessante. Eu venho a falecer, tenho 4 irmãos. Paulo, Pedro, José e Antônio. Não tenho descendentes, não tenho ascendentes nem cônjuge. Quem herdam? Meus 4 irmãos. Vamos imaginar que o Antônio é falecido. E o Antônio tem 2 filhos. Se o Antônio, quando morrer, meus 3 irmãos herdarão 1/4 cada um, e os filhos do Antônio, os 2 filhos, herdarão 1/4. Herdam por estirpe. Se desses 4 irmãos, 3 faleceram, um vai receber 1/4, e os filhos dos outros 3, cada estirpe, 1/4. Agora vamos imaginar que não tenho mais nenhum irmão, tenho 12 sobrinhos. 8 sobrinhos de um filho, de um irmão, e 4 de outro. Aí não é mais por estirpe, aí é por cabeça. Interessante. Correto? Bem claro, ótimo. Não tendo irmãos nem sobrinhos, sobe para os tios. Perfeito. A doutora Marilu está colocando aqui para a gente direito de habilitação. Não, direito real de habitação. Qualquer que seja o regime de bens, o cônjuge ou companheiro supérstite, é o companheiro sobrevivente, terá o direito de morar no imóvel gratuitamente, desde que pague todas as taxas, impostos e condomínio. O imóvel será partilhado, mas o cônjuge sobrevivente e o companheiro terão o direito de habitar. E a questão já começou a gerar controvérsias. Eu vou até me posicionar aqui. Outro dia eu fui dar uma palestra em Suzano sobre esse assunto. Eu venho a falecer, minha esposa ou minha companheira mora no meu apartamento. Se ela pagar o condomínio, IPTU e as taxas, ela tem direito de morar lá até ela morrer. Porém, na minha opinião, tem divergências. Se ela casar ou viver em união estável, ela perde esse direito. E aí a partilha já é feita, mas se operacionaliza a partilha. Mas tem muita gente que entende contrariamente. Entende, se a mulher ou o homem casar novamente, ele continua com o direito real de habitação. Eu não entendo justo. O direito real de habitação foi para proteger e equilíbrio a vida com a morte. Se ela constitui ou ele constitui uma nova vida, não tem por que ele deixar esse bem deixar de ser usufruído pelos herdeiros.
Tá claro. Salvatore está perguntando, perde para quem? Perde para os demais herdeiros, né? Não é que perde, ele deixa de ter o direito real de habitação. Não, Mas sim, se perde o direito de habitação. perde para o espólio. Ele continua meio, continua herdeiro, mas perde o direito de morar gratuitamente. Perfeito. E o Ricardo Alves, nosso querido Ricardo Alves, pediu para a gente falar um pouco de holding. Eu também eu declino, porque aí já entramos no direito societário. Eu tenho no meu escritório, não que eu não conheça a holding, mas eu não quero transmitir nada onde eu não tenha certeza absoluta. Eu tenho um compromisso de dizer, pelo menos, muito perto da verdade. Eu peço desculpas ao Ricardo, perdão ao meu irmão Ricardo, mas aí já entro no direito societário. Sem nenhum problema. A gente está chegando ao final, acho que a gente falou de bastante coisa, passamos por todos os temas, mas vamos lá. Constantino. Todo inventário, o advogado de família trabalhar com especialista em direito societário, eu trabalho com um especialista, meu sócio, doutor Francisco Bonilha, ele é especialista nessa área. Então, aí já é matéria diversa da que eu estou tratando. Perfeito. Eu acho que a gente acabou passando por tudo. Para mim foi uma live bem tranquila. Como eu disse, adorei a live. Realmente a indicação do nosso querido amigo Durso foi muito bem-vinda. Nosso eterno presidente. É verdade. Eu já há tempos queria lhe convidar e a gente, naquele encontro, no almoço lá do Rubaiá, acabamos nos encontrando e ele aproveitou para lhe trazer para a live, então fica o meu agradecimento a ele também. É por isso que eu faço o programa, para ter os amigos próximos, para trazer conteúdo de forma leve, descontraída, exatamente como o senhor fez. Eu queria fazer, se o senhor me permitir, um bate-bola rápido. Um livro. Posição para voltar para tratar de outros assuntos na área do direito de família e sucessões. Vamos marcar com certeza. Vamos lá. Um livro. Um livro. Que livro o senhor falaria? O que lhe vem à mente? Getúlio Castelo. Uma frase. O mal não vence o bem. Um lugar no mundo. Olímpia, minha cidade natal. Olímpia, que delícia. Tem lá, já fui a Olímpia lá no Parque Aquático. Eu deixei Olímpia há 47 anos, mas Olímpia não me deixou. Que beleza. Um sonho. Um sonho. Acabar a corrupção no Brasil. Uma inspiração. Meu saudoso tio Henri Aidar. Um amor. Minha esposa, Solange. E meus filhos, Gabriela e Pedro. Uma saudade. Meu pai. Doutor Ivo Aidar, muito obrigado. A minha gratidão eterna pela live, pela maneira descontraída, por todo o conhecimento que o senhor transmitiu. Estão perguntando aí do time. Não, ele é santista. Tem cara de palmeirense, mas é santista. Que eu não perguntei do time. Sou santista, falei. Isso eu queria lhe agradecer. A live foi muito tranquila, muito gostosa. Realmente lhe ouvir é gostoso, é leve. Muito obrigado, gratidão. A semana que vem a gente fala de direito médico com a doutora Juliana Haas Thompson, que é presidente da Comissão de Direito Médico e Saúde da OAB. A gente vai tratar também de maneira generalista dos temas afetos ao direito de saúde. Eu queria, então, lhe passar, a gente chegou ao final, queria lhe passar aí a palavra para dar o seu boa noite, para a gente encerrar a live, o programa de hoje, e agradecer de coração. Muito obrigado, fique bem, se cuide, e é isso.
Caro Constantino, de verdade, um orgulho participar do seu programa. Eu sempre ouvi falar, tinha vontade. Eu sou meio tímido quando é para pedir alguma coisa para mim. Eu tive as mãos do meu padrinho, Luiz Flávio, que me apresentou a você. Aliás, você está conduzindo brilhantemente a Comissão de Cooperativismo na Seccional Paulista. Você é um exemplo para todos nós advogados. O seu programa é uma efeméride. E eu gostaria de voltar, porque sei que serei auscultado. Muito Que obrigado. delícia. Que delícia. Obrigado. Bondade sua. É isso, gente. Obrigado a todos. Se cuidem. Semana que vem tem mais. Um abraço, doutor Ivo. Minha gratidão. Tchau, gente. A gente vai encerrando por aqui. A semana que vem tem mais. Obrigado.